everyone! Welcome back ao nosso canal de podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina Dalbó, sou CEO do SDBI, o nosso Instituto de Inglês Online, e professora de inglês há mais de 10 anos. E hoje estou aqui com uma teacher muito querida do nosso time, que está ganhando aí o coração dos alunos cada vez mais. A teacher Isa. Welcome, Isa, to our podcast. Muito obrigada, Sá. É um prazer estar aqui com você hoje. Ai, obrigada pelo convite. Prazer é nosso, né? Quem não quer ver os nossos teachers aí fora da sala de aula, né? Porque a gente está acostumado a ver ali na sala, trazer conteúdo, exercício e tal, mas é legal a gente poder conversar de outros assuntos, e a nossa ideia sempre aqui no canal é trazer justamente aquele conteúdo que você não veria na sala de aula para potencializar os seus resultados, os seus estudos e principalmente te dar motivação para que você não desista, porque a gente sabe que a persistência é o que faz a diferença no resultado final, certo, Isa? Certeza. Falei alguma besteira ou não? Não, eu assino embaixo. Então, para quem não conhece ainda a Teacher Isa, e também, claro, se você não conhece os outros professores do Instituto, hoje em dia nós temos um time de 17 professores. Então, se você quiser dar um clique lá no nosso site institucional, www.sdbi.com.br, na aba Nosso Time, a gente tem um pouquinho ali do background, da experiência profissional de cada professor, uma fotinho. Então, você também pode escolher quem é o professor que você se identificou mais, né? Às vezes isso acontece, para fazer uma sua aula experimental e ver ali como que a gente ensina inglês e ajuda muitas pessoas, muitos alunos para conquistar novas oportunidades, principalmente na sua comunicação oral. Então, a Teacher Isa é graduada em Letras pela Universidade Paulista de Campinas e é professora de inglês há 6 anos já lecionou em grandes franquias, enfim, e agora está aqui no Instituto com a gente. E ela sempre amou estudar idiomas, principalmente o inglês, é claro, e até hoje se dedica a estudar e conhecer cada vez mais, e é algo também que a gente prioriza muito no time, né? Essa questão de desenvolvimento contínuo, treinamentos, enfim, a gente está sempre aprendendo, o que é essencial para cada um. Sim. Como que você vai ensinar, né, se você não é uma boa aluna? Com certeza, isso é uma coisa que a gente pensa bastante, né? Bastante. A gente desenvolve bastante. E a gente sempre se coloca no lugar do aluno, né, Isa? Então, sim. assim, por exemplo, se meu aluno tá tendo dificuldade para aprender alguma coisa nova, eu também vou aprender algo novo para ver como ele se sente. É uma troca de experiência, e a gente também foi aluno em algum momento, né? Exatamente, então, é isso aí. É isso. E trocar experiência é o que mais eleva, eu acredito, aquele nível de intimidade com o aluno, de deixar aquela aula leve, aquela aula descontraída, principalmente para aqueles traumáticos, né? Nossa, eu acho sensacional, principalmente a parte de adolescentes, né, e os adultos que vêm pra gente mais traumatizados com o speaking, né, que é conversar, então é sensacional, é muito Excelente. bom. E olha o lema da Isa, eu adoro. Ela acredita que ser professor envolve criatividade e adaptação e tem em mente que cada aluno é um indivíduo diferente que aprenderá sempre de maneiras diversas. Então, esse é o lema da Isa na hora de preparar as aulas dela. E, claro, ela considera o trabalho muito gratificante, ainda mais quando os nossos alunos conseguem ali alcançar os seus objetivos e trazer aquele feedback gostoso, né? Isso é incrível. Isa fez aquela apresentação sozinho. Isso é incrível, é incrível. Deu certo, tudo que a gente treinou, é bom né? demais, Muito demais, isso não tem preço, para quem é professor vai entender. Mas Isa, como foi a sua trajetória no início da sua carreira de teacher até aqui? Como que você vê a sua evolução, não só como aluna, mas como professora também? Eu acho que é inesperado, principalmente a profissão de ser um professor de inglês foi extremamente inesperada para mim. Chegou e aí eu falei, bom, vamos aceitar essa oportunidade então, vai ser algo bom, né, pro meu desenvolvimento pessoal e tudo mais. Só que aí eu percebi que eu precisava ali fazer alguns ajustes em relação à minha qualidade de ensino, né? E a gente já sabe que na parte teórica é uma coisa e na prática é completamente outra. Então foi aí que eu decidi começar na prática do zero, por assim dizer. E comecei ali pelas crianças. E aí ensinando os kids eu consegui desenvolver um carinho pela profissão. E eu acho que esse carinho até hoje ele é essencial em vários momentos, em muitos sentidos. E aí eu fiquei algum tempo ali com os kids, né? E foi uma experiência incrível. Eles são tão espontâneos, né? Então se eles não gostam, você vai saber. Se eles gostam, você vai saber. Sim, é cada pérola que sai, que olha... Então é um aprendizado constante mesmo, né? Com as crianças. Eu adoro. Demais. Ai, que legal. E aí depois eu decidi desenvolver ali pros adolescentes. Porque eu achava que eu precisava um pouquinho mais ali de desafios. E os adolescentes no aprendizado, eles são
bem Acho que o desafiadores. público em geral, né? Os adolescentes, eles são muito questionadores, Sim, eles são aqueles sim. que se desmotivam muito Sim, fácil, perdem exato. concentração. Então, é um público que você tem que ter uma didática muito diferenciada, né? Sim, e aí exatamente por essa desmotivação que você citou, eu achei necessário entrar no mundo deles. Então, eu me adaptar para entrar no mundo deles. E então, conhecer o que eles gostavam, o que eles gostariam de fazer. E aí foi aí que eu aprendi que ensinar um idioma é adaptação. É você criar algo, mas se adaptar àquele aluno. Então, Flexibilidade é tudo. sim. É um soft skill aí que sim, não dá mais para não extremamente ter. necessário. Então, para quem não sabe, o Instituto também oferece aulas de inglês personalizadas, individuais para crianças e adolescentes. E nós temos professores com bastante experiência, capacitados, assim como a Isa, para levar ali o seu filho, né? Enfim, os seus adolescentes aí para um nível acima, porque a gente sabe que às vezes na sala de aula regular eles não têm tanta oportunidade, né, Isa, de praticar o speaking, de ver o inglês de uma forma até mais leve, prazerosa, Sim. e pega aquele ranço, porque adolescente pega ranço, né? Demais, facilmente. Fácil, assim. Mas realmente, então quando ele tá ali num ambiente que ele pode se expressar, que ele pode se desenvolver, é muito mais fácil. Dá pra sentir aquela troca, muito mais fácil. E dando sequência aqui um pouquinho, né, com a nossa aula com a teacher Fernanda, que foi a entrevista anterior, que a gente tava pensando ali, começo de ano, né, então janeirão aí, fevereiro, a gente vê muitos alunos ainda com essa questão de traçar metas, planos em relação ao inglês, porque brasileiro tem dessas, né? Às vezes começa depois do carnaval, às vezes começa dia 2 de janeiro, Sim. E aí pensa lá nos famosos New Year's Resolutions. Então a Fer trouxe aqui alguns phrasal verbs, algumas expressões, inclusive aquela dúvida cruel entre o will e o going to, na hora de falar sobre planos futuros. Esse então, é bem polêmico às vezes. Então a Isa hoje também trouxe uma aula incrível para vocês, falando um pouquinho sobre as condições em inglês, né? Como é que a gente pode usar o famoso if, se, né? Pensando ali nos seus planos futuros para colher frutos em relação ao inglês, né, Isa? Então, como que você vê esse caminho ali, essa estratégia que os alunos às vezes precisam trilhar, né, traçar no começo do ano, para ao longo do ano colher os frutos e os resultados? Primeiramente, falando disso, eu acho extremamente necessário que o aluno ele tenha um plano, que ele comece ali em janeiro, segunda-feira, meio do ano, que seja. Mas que ele trace um plano e uma meta, isso é extremamente importante. Mas que ele também adapte, que ele saiba se adaptar. Porque a gente sabe que hoje em dia, principalmente os adultos, né, tem muitas responsabilidades, né, questão de trabalho, filhos, casa, né. Então, quando o aluno adulto ele se dispõe a aprender um idioma, eu sempre digo, se adapte. Então, coloque atividades que você vai conseguir fazer, né? E esse plano, ele vai te ajudar para quê? Para você manter uma constância. Então, isso é extremamente importante, você ter essa constância, porque em certo ponto do seu aprendizado, você vai conseguir ter uma dimensão desse aprendizado. Então, você vai conseguir ver o quanto você evoluiu, o que você precisa melhorar, o que tá ok, o que você conseguiu atingir, né, ali com aquilo. Que sensação ótima, né? Você dá aquele incrível, tique, né? É muito bom. É muito bom. Você traçar suas metas e falar, certeza. nossa, esse eu consegui. Então, ir lá e ticar, né? Isso é muito importante. Com certeza. Por isso que a gente gosta, inclusive, né, Isa? A gente traz isso nas nossas aulas, essa rotina do aluno, para ele sempre pensar em estratégias que não sejam a longo prazo, né? Exato. Esses planos futuros, claro, para o seu desenvolvimento, mas que seja um pouquinho mais atingível, para que ele seja mais sustentável. É claro que nada impede de você sair do A1, né, que é o primeiro nível ali do inglês básico, para ir para um C1. Tudo bem pensar grande e sonhar alto, né? Sim, mas por que não sair do A1 para o A2 primeiro e aí depois traçar outras metas para você chegar no nível mais avançado? Sim. Porque você pode ser fluente, sim, com o seu nível A1. Com certeza. Você pode ser fluente, natural, na hora de você se apresentar, na hora de você falar suas qualidades, pensando ali numa entrevista de emprego, né, Isa? Então, tell me about yourself. O que você vai usar ali? Adjetivo, simple present,
present continuous, né? Que são estruturas bem simples ali, Sim. de um aluno A1, A2. Então, eu vou florir, né? Era a minha resposta, e botar um adjetivo que eu nunca usei. Você corre um sério risco de não ser bem sucedido na sua resposta, de pronunciar errado, de travar, de esquecer. Então, tenha isso em mente. A gente falou com vários outros convidados aqui, que você pode sim ser fluente com um nível mais básico. Então, ter uma comunicação inteligível, né? Isso que é importante. Sim, a pessoa precisa te entender, né? Te compreender no que você tá falando. Agora, querer colocar muita firula, eu falo isso pros meus alunos, né? Firula, um enfeite, às vezes é legal, é bacana, né? Você demonstrar um vocabulário mais avançado, mas às vezes é bom se manter ali no que você já sabe, né? No que você já desenvolveu, exatamente. Beleza. E falando então sobre as nossas New Year's Resolutions, Isa, você trouxe alguns exemplos aqui, né? Sim. Falando aí sobre esse caminho do aluno, para que ele tenha um plano e depois vai colher alguma coisa no futuro. Quais foram os exemplos que você quis trazer pra gente hoje? Então, trazendo ali sobre o New Year's, né? Eu tive uma conversa aí com meus alunos durante esse começo de ano, né? A gente trouxe um pouquinho aí do assunto de New Year's Resolutions. E aí, tirando um pouco da opinião deles, né? Eu decidi trazer exemplos justamente sobre o que eles mais me falaram. E aí, o primeiro deles seria: If I practice every day, I'll learn faster. Então, se eu praticar todo dia, eu vou aprender mais rápido. Eu sempre falo isso pra eles. Pratique que você vai conseguir aprender. Usando ali, então, o first conditionals, né? Olha que legal, um exemplo real, hein, galera? Então, isso não é verdade. exemplo de teacher, Com é um certeza, exemplo de um aluno. É algo ali da convivência mesmo, né, com o aluno. E aí, pro pessoal que gosta ali de se exercitar, ouvir bastante isso também, né? O pessoal da academia e tudo mais, né? Aí eu trouxe um exemplo pra eles também. If I exercise regularly, I will become healthier. So, that's it. Amazing! Muito bom. Exercício para mim é o paralelo que eu mais gosto de fazer com o inglês. Sim. Não sei você, mas eu sempre trago isso de exemplo pro aluno, né? Então, por exemplo, se você for na academia 1 hora, uma vez na semana e só, quanto tempo você acha que você leva para ter um abdômen trincado? Aquele de gominho mesmo, sabe? Aquele assim com vários gominhos. Nossa, esse é difícil. Você acha que você vai conseguir um dia ter um abdômen trincado indo na academia somente 1 hora na semana? Exatamente. Não, né? Não, com então, o que certeza você vai ter que fazer? Eu vou ter que suplementar, eu vou ter que ir na academia todos os dias, eu vou ter que cortar alguns hábitos. Vai! Assim como no inglês, né? O seu cérebro nada mais é do que um outro músculo que precisa ser trabalhado. Sim. Então, assim como esse aluno disse, né? Se eu praticar, eu vou melhorar um pouquinho por dia e vai ficar mais saudável ainda. Então, vá pra esteira com o seu fone de ouvido, ouvindo podcasts em inglês e o resultado vem. É isso. Mais algum exemplo, Isa? Aí eu tive um aqui pro pessoal que gosta ali de viajar, né? Tem muita gente que me falou que tem alguns destinos aí dos sonhos, né? Alguns lugares dos sonhos. Então, também coloquei mais um. If I save more money, I will be able to go on a dream vacation. Okay, olha, aí sim, adoro esse exemplo também, amo viajar. E Isa, explica um pouquinho então da estrutura do first conditional, pensando ali na estrutura gramatical para quem tá fazendo notes, né, durante a nossa entrevista. O que o first conditional precisa ter? Ele precisa ter uma condição, certo? Então ali um objetivo. Então se eu fizer algo, vou conseguir fazer outra coisa. Então eu costumo dizer que o first conditional é ação e consequência. Né? Então, basicamente é isso. O First Conditionals, ele te traz a ação que você precisa fazer e também o resultado que você vai ter com essa ação. Exatamente. E uma dica que eu me lembrei aqui agora, que uma vez até comentei com um aluno, que pode ser que te ajude. É exatamente a mesma estrutura do português. Então, é algo que às vezes é fácil para o aluno colocar em prática, né, essa estrutura, porque se assemelha muito com a nossa língua nativa. Sim. Então, se eu estudar, eu melhorarei. Rápido. Exato. Se nos dá, não tem resultado nenhum. Então, a gente vai ter a estrutura ali da conditional com o simple present. Então, uma frase simples no presente, com um verbo simples no presente. E a consequência vai ser algo no futuro, mas algo mais concreto, algo mais real. Então, se eu estudar, eu melhorarei. Exatamente como a gente fala em português. Sim, exatamente. Então, eu sei que no comecinho a gente tende a fazer algumas associações, né, com a língua materna. Você acaba traduzindo um pouquinho mais no começo. Sim. E no caso das conditionals, é algo que não tem problema. Não, é mais tranquilo, né? Então, o aluno ali mais A1, A2, né, ele dá pra usar ali. O aluno mais básico, né, ele dá pra
para usar o First Conditionals, com certeza. E aí é uma coisa que a gente já colhe o resultado na hora, né? Porque Sim. é uma coisa que você consegue colocar em prática Sim. mesmo no nível muito básico. E aí você já vê, nossa, consegui falar uma frase inteira em inglês. Então já dá aquela motivada. Exato. Então é muito gostoso. E quando o aluno ele tá ali no começo, né? Ele precisa desse incentivo, né? E de se sentir que ele realmente conseguiu atingir algo, né? Então, realmente é bem interessante, é bem bacana. E se você fosse dar um conselho agora, Isa, para um aluno que, eu não sei se eu começo inglês esse ano, se eu não começo, que tá ali meio em cima do muro, o que você diria para esse aluno? Gente, só começa. É isso. Começa, vai, se mergulha de cabeça, faz o que você tem que fazer, se adapta. A nossa rotina é 100% adaptável. Então, a gente pode adaptar certas coisas para colocar o inglês ali. E não é difícil quando você entra de cabeça naquilo e coloca em prática. Então, como você mesmo disse, é uma prática básica ali por dia, né? Uns 15 minutinhos, 20 minutinhos que você tira para praticar, né? O suplemento da academia, né? O whey ali que a gente toma de inglês, né? Então, já é uma coisa que vai ser de extrema ajuda e vai ser uma coisa que com certeza vai te ajudar a atingir os resultados tranquilamente. E uma coisa que a gente aprendeu até com um convidado recente que veio, né? O Felipe André, ele estava mostrando e essa prática de 15 minutinhos diários também pode ser dividida. Então, sei lá, 3 minutinhos de manhã, 3 minutinhos no almoço, 5 minutinhos à noite. Ou, sei lá, cada vez, numa horinha ali entre uma reunião ou outra, deixa eu estudar um pouquinho, 3 minutinhos, vou mandar um áudio para minha teacher, vou fazer uma anotação, vou tentar escrever uma frase sozinho. E às vezes você chega no final do dia, você estudou 40 minutos. Só que assim, em vez de você se travar naquela questão, eu tenho que sentar na frente do computador e ficar 40 minutos aqui estudando, você não consegue. Né? Chato, acaba então, sendo chato. tira isso da sua mente, vai trabalhando ali ao longo do seu dia, toda oportunidade que você tiver, né, de estar imerso ali no idioma, isso vai, com certeza, trazer resultados muito benéficos no final do processo. Com certeza. Adorei! É isso. Obrigada, Isa, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Tenho certeza que os seus alunos vão amar te ver aqui, né? Então, Legal, quem for aluno aí da bacana. Teacher Isa, já deixa um comentário aqui nesse vídeo. Isso, fala aí, galera. Conversa com a claro, gente. se você tiver um amigo que também está estudando inglês, que precisa ali de dicas, de motivação, não se esqueça de mandar esse vídeo, compartilhar. Ativa o seu sininho, dá um like no canal, deixa os seus comentários, as suas sugestões. E, claro, estaremos aqui sempre toda semana, toda sexta, trazendo conteúdo de qualidade para você que quer aí melhorar o seu inglês, a sua comunicação oral e não perder mais oportunidades por não falar inglês, né, galera? Certo, Isa? Certíssimo. Vejo vocês no próximo episódio. Have a lovely weekend. See you guys. Take care. Bye bye.